Escutar o meu Jesus eu vou, sua palavra vou querer ouvir. Foi Maria quem me ensinou a escolher a melhor parte, sim. E desse encontro já aprendi a lição. Quero dar tempo para mim e para Deus. Já percebi que a vida pode me agitar se eu não souber tirar um tempo para escutar. Escutar o meu Jesus eu vou. Então, bom dia para todos. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Marta. Santa Marta, a irmã de Lázaro e de Maria, os amigos de Jesus de Betânia. E, portanto, iniciamos a nossa reflexão rezando esta oração da memória de Santa Marta neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei, por sua intercessão, que servindo fielmente a Cristo, em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para a memória de hoje, a celebração, a igreja nos apresenta duas possibilidades de evangelho, a escolha. Nós temos o evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 19 a 27, que trata justamente da ida de Jesus à casa de Lázaro, por ocasião de sua morte. E nós temos também a outra possibilidade do evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, o famoso episódio onde Jesus entra na casa de Marta e de Maria, e ali Jesus faz o grande desafio a Marta de saber priorizar. E é esse o trecho do Evangelho que nós escolhemos para a nossa meditação. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. É importante que nós tenhamos presente, o contexto onde esse texto de hoje está inserido. E o contexto é o caminho de Jesus para Jerusalém. Então, a partir do capítulo 9, um pouco antes, versículo 51, se diz que Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, Jesus está a caminho de Jerusalém. E, portanto, neste caminho, o evangelista Lucas, que nos narra esse episódio da entrada de Jesus na casa de Marta e Maria, é o único que nos fala disso, ele vai colocar muitos encontros de Jesus com várias pessoas. Ao longo desse caminho, Jesus vai encontrando-se com muitas pessoas. E, em síntese, desses encontros, nós temos sempre uma decisão. Ou a decisão de acolher Jesus e colocá-lo em primeiro lugar, ou a decisão de rejeitar Jesus, e ir para longe, não segui-lo. E nós sabemos, e portanto precisamos ter sempre presente, que o caminho de Jesus é rumo à cruz. Então, quem não estiver disposto a fazer esse caminho de Jesus, então não pode ser seu discípulo. E para ser seu discípulo, é preciso que tenha a disposição e a disponibilidade de colocar-se aos pés do Mestre para ouvi-lo. Sem aprender do Mestre, nós não poderemos ser seus discípulos e muito menos não poderemos seguir os seus passos rumo à cruz. Então, o Evangelho de hoje não é apenas uma narração quase que fotográfica, desta visita, podemos assim dizer, de Jesus a esses seus amigos, como geralmente os evangelhos falam assim, sobretudo São João, que nos diz que Jesus amava, amava Lázaro e as suas irmãs. Então, uma expressão dessa amizade verdadeira e sincera.
Então não é apenas uma fotografia desse encontro, mas como já dissemos, é na perspectiva do caminho de Jesus para Jerusalém. E por isso esse encontro de Jesus com essas duas irmãs, essas duas amigas, né, Marta e Maria, tem muito a nos ensinar. Nós que também, claro, já tomamos a decisão, né, pela nossa adesão de fé ao seguimento de Cristo, mas que precisamos renovar constantemente as nossas atitudes de discípulo, né, daquele que está sempre aprendendo do Mestre para poder seguir os seus passos. Então, se diz aqui que Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em casa. Então, o nome, né, é muito interessante. Né? Marta significa senhora. Então, senhora, aquela que tem o domínio, né, sobre o ambiente da casa. Né? É a mãe de família, podemos assim dizer. É aquela que tem a grande responsabilidade ali no ambiente familiar. E, portanto, é ela que recebe Jesus em casa. Mas logo em seguida se diz que a irmã dela, ou seja, Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Então, a primeira coisa que se destaca nesse texto, podemos assim dizer, são duas maneiras de acolher. Marta acolhe Jesus em casa e Maria acolhe Jesus no seu coração. E por que nós dizemos isso? Pela atitude de disponibilidade, porque ela se colocou aos pés do Senhor. Então, são maneiras diferentes de acolhimento, que tem a sua validade, que tem a sua importância, porque nós não podemos dizer que Marta não acolheu Jesus, só Maria acolheu Jesus. Não, a primeira coisa que foi dito no Evangelho de hoje, então, recebeu em sua casa, então acolheu Jesus. Porém, no acolhimento do Senhor, nós precisamos fazer o discernimento do que é o mais importante. É oferecer coisas a Ele ou estar aberto, disponível para acolher o que Ele nos oferece. Então, por exemplo, quando nós recebemos uma visita na nossa casa, sobretudo uma visita de alguém que nós estimamos, então, no primeiro momento, parece que a preparação, a expectativa é algo que nós vamos oferecer à pessoa, né? Então, vamos oferecer o que nós temos de melhor, né? Vamos preparar uma refeição, vamos preparar um ambiente. Então, tudo isso que nós fazemos como uma forma de expressar a nossa amizade, expressar a nossa afeição, pensando que vamos oferecer. Mas, na verdade, nós vamos receber. Porque até quando nós falamos, né, dizemos para alguém, né, hoje eu vou receber uma visita. Olha, vou receber uma visita. Então, o mais importante, né, desta experiência é aquilo que se oferece. Né? Aquilo que se oferece é justamente a capacidade de acolher. É muito bonito esse modo de se expressar, né, quando nós dizemos que vamos receber, né, receber a visita, mesmo que tenhamos feito uma preparação, né, tenhamos feito da melhor forma possível um modo para acolher a pessoa, também expressando através de coisas concretas. Então, são duas maneiras de acolher que são, podemos assim dizer, complementares, mas numa hierarquia. Uma hierarquia no sentido de que há algo mais importante. É interessante que aquela reclamação de Marta, né? Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Olha, me deixe sozinha. Então, a preocupação de Marta é estar sozinha. E, ao mesmo tempo, revela essa sua preocupação uma dificuldade de discernimento para superar a sua solidão. Então, diante da solidão, há duas possibilidades, né? Ou
permanecer nela, e aí, de fato, né, a solidão ficar sozinho, ou abrir-se para acolher a presença. Então, ela está reclamando que está sozinha. Claro que ela diz aqui, eu estou sozinha com todo o serviço. Mas parece que o problema não é o volume de tarefas, né, aquilo que ela está fazendo materialmente, mas é porque ela está só fazendo aquilo. Então, o que é que Jesus diz? Jesus lança um grande desafio, né? Primeiro, Jesus disse, mas muita coisa te preocupa, né? Estás ocupada. Isto é, ela fala de uma solidão, mas uma solidão preenchida do que não preenche. Porque às vezes também as pessoas estão solitárias, sozinhas, isoladas, mas se preenchendo de coisas que de fato não preenchem. E por isso deixam cada vez mais o vazio. Então, por exemplo, hoje, né, nós vivemos numa sociedade onde há essa facilidade muito grande, né, de alguém trancar a porta do seu quarto e mergulhar num vazio. E nesse vazio, ela vai procurar preencher esse vazio. E às vezes, e não poucas vezes, preenche da forma pior possível, não é? Com até a utilização, não é, de redes sociais e tudo isso, que vão cada vez mais criando um buraco na sua alma, um vazio na sua alma. Por quê? Porque não é o virtual, não é o imaginário que deve ocupar a nossa existência concreta. Nós somos concretos, somos seres históricos. Então não podemos ficar simplesmente no nível virtual. Claro, estamos dizendo isso utilizando o meio virtual. Não quer dizer que os meios, né, virtuais sejam em si coisas ruins, mas eles não são substitutivos. Eles podem colaborar, né? Eles podem favorecer, como também podem criar mais vazios ainda no coração das pessoas. Então hoje uma grande reclamação, né, de pessoas, né, que saem até mesmo para uma convivência, num restaurante, num passeio, num momento assim, né, de descontração, com presenças, e não conseguem acolher essas presenças e não conseguem ser também essas presenças. Por quê? Porque estão ocupadas com coisas que não preenchem. Então, Jesus, né, diante dessa reclamação de Marta, né, quase a dizer, mas você está reclamando que está sozinha enquanto estamos aqui? Então, por que você não vem acolher a presença? Por que você não vem fazer parte também desta convivência? E aí lança o grande desafio, não é, quando ele diz que Maria, sentando-se aos seus pés para acolher a sua presença através da escuta da sua palavra, escolheu a melhor parte. Às vezes as pessoas, quando leem este evangelho, têm a sensação de que Jesus tenha dito a Marta que ela escolheu uma coisa ruim e Maria escolheu uma coisa boa. Não. Jesus não diz isso. Marta, você escolheu o que não serve e Maria escolheu o que serve. Não. Jesus diz, Maria escolheu a melhor. Então, nessa gradualidade, né, podemos assim dizer, nessa comparação, então Jesus diz que há algo melhor. E o melhor vem depois do bom, não é? Então nós temos o bom e o melhor. Nós diríamos que o que Marta estava fazendo era coisa boa, não era algo ruim, né? Aqui a criatividade pode ajudar, né? Estava preparando a refeição, estava preparando o ambiente, né? Para que Jesus se sentisse acolhido, né? Muito bem. Porém, na relação humana, né? Nos relacionamentos humanos, nós não nos bastamos quando oferecemos coisas às pessoas. Esse é um grande problema hoje também na educação dos filhos. Hoje os filhos têm 2, 3 aparelhos celulares e vão trocando de cada 6 meses. Hoje tem muitos bens
materiais, né, a seu dispor. Hoje, tudo que pede, né, os pais se esforçam, né, até se estraçalham, se endividam, né, para corresponder a essas demandas, né, dos filhos, mas às vezes não conseguem perceber que aquele monte de coisas, né, que eles dão aos filhos não preenche, né? Como Jesus diz: Marta, Marta, te ocupas de tantas coisas. Ou seja, as pessoas, né, e agora dando esse exemplo, os filhos, com tantas coisas, né? Ou seja, chega assim na casa de uma pessoa, uma criança, né, um bebê, tem um guarda-roupa superlotado de brinquedos. Superlotado. Que talvez ele nunca tenha nem brincado com aquilo. Mas a cada semana a mãe tem que comprar. A cada semana a madrinha tem que trazer. A cada semana o irmão mais velho tem que dar de presente. E aí vai enchendo as pessoas de coisas, deixando-as cada vez mais vazias. Então, é um grande desafio, né, para a nossa sociedade, para os nossos dias hoje, sabermos discernir o que é o mais importante. As coisas têm a sua beleza, têm o seu significado, têm a sua validade, mas elas precisam ser colocadas no lugar delas, né, dentro dessa hierarquia. Então, para uma alma humana, a presença, uma palavra, um abraço, um momento junto, vale mais do que 1 milhão, né? Vale mais do que muitos presentes, vale mais do que muitas ofertas materiais, né? Então, que aprendamos, né, desse episódio do Evangelho, como eu dizia, não é uma fotografia, mas é uma verdadeira radiografia, né, daquilo que é a experiência humana, com todos os seus riscos. Ou acolher a presença, ou encher-se de coisas para cair no vazio e abrir cada vez mais um buraco na alma e muitas vezes até entrar em angústia, depressão e assim por diante. Então peçamos pela intercessão de Santa Marta, né, que ouvindo esse apelo de Jesus, certamente converteu o seu coração para ele, por isso que a igreja nos coloca como exemplo a seguir. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, hoje, quarta-feira, nós temos a nossa live às 8 horas da noite. Estamos tratando os sacramentos nessa classificação, né, que o Catecismo da Igreja nos apresenta, os sacramentos da iniciação cristã, já vimos, e hoje vamos ver os sacramentos da cura, né? Vamos começar com o sacramento da reconciliação, né, que é sacramento de cura, e depois o sacramento da unção dos enfermos. Então desejo a todos um bom dia, um abençoado dia, e até a noite, né, para aqueles que tiverem disponibilidade. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.